E vem conferir a crítica da série live action de One Piece. E finalmente chegou na Netflix completo com 8 episódios a primeira temporada da série live action de One Piece. Vale destacar que até o momento que eu estou fazendo essa crítica não foi confirmado se a série de One Piece live action vai ter segunda temporada. Obviamente eles vão esperar para ver se vai ter um sucesso, se vai ser bem recebido pelo público e a partir daí vão confirmar se vai ter novas temporadas ou não. E eu admito que eu nunca achei que eu ia falar isso. Estou fazendo uma crítica do live action de One Piece. Primeiro, porque One Piece eu acredito que é uma obra muito difícil de se fazer. Quando você pensa em obras de mangá e anime, já tem muitas que são muito difíceis de se imaginar passar para um live action, passar até para um filme animado para adaptar a história, porque acontecem muitas coisas e a narrativa é muito difícil de se conduzir. Ainda mais One Piece, que é um universo tão diferente. A forma como Oda cria os personagens, conduz sua história, é muito diferente de uma história padrão. Então imaginar isso em um live action, para mim sempre foi impossível. Então para mim, já queria essa surpresa de existir o live action. E por isso eu posso começar essa crítica já falando, eu achei o live action de One Piece bom. Não achei ótimo, não achei excelente, mas achei bom e espero que eles continuem sendo próximas temporadas bom e até melhorando a qualidade da obra. Para mim, pro One Piece fazer tanto sucesso, existem vários motivos. A obra não tá aí há tanto tempo e marcou tantas gerações diferentes por qualquer motivo. Existem vários pontos que fazem com que o One Piece seja essa obra excelente que ele é, tanto no mangá como no anime. Mas tem 4 características que eu coloco aqui que faz com que One Piece seja essa obra excelente para mim. O primeiro seria os personagens, depois seria a história, depois seria o universo rico que o Oda criou e por último seriam as boas sequências de ação. E eu vou fazer esses 4 para poder analisar a série. Começando falando dos personagens. A história de One Piece é excelente, mas o motivo que faz a história ser tão boa e tão cativante é porque a gente é apaixonado pelos personagens que o Oda criou e também construiu e desenvolveu ao longo da obra. E aqui no live action, eu vou começar falando um pouco sobre eles individualmente e depois eu vou falar eles como o bando, se eles funcionam como realmente o bando do Chapéu de Palha. Individualmente, eu acho que os atores, eles não são excelentes, alguns até ficam um pouco abaixo em alguns momentos, até em momentos mais dramáticos que um ou outro tem que entregar, acaba faltando um pouquinho, não só pelos principais, alguns secundários também, mas de modo geral, eu acho que são atores que entregam bem os seus respectivos papéis. Cada um conseguiu entender muito bem o que o seu personagem tinha que fazer na série e eles entregam isso bem. Eu acho que alguns atores, inclusive, superam até o que o roteiro entregou pra eles. Um exemplo pra mim acaba sendo o Usopp. Por que eu falo isso? Porque o Usopp no mangá, ele tem muito mais espaço, o arco dele é muito maior. E aqui o roteiro trabalha o personagem de uma forma muito diferente, até limitando a história dele. Então o carisma e a parte de você criar uma ligação com o personagem fica muito mais pelo carisma do ator e a forma divertida que ele entrega o Usopp do que o roteiro que entregaram pra ele em relação ao seu personagem. O mesmo vale pro Luffy. O Luffy, ele é bem desenvolvido ao longo da temporada. Mas eu acho que o que faz você desde o começo comprar o personagem é a alegria e a diversão que o ator passa quando ele está vivendo o Luffy. A Nami também consegue entregar bem essa ideia dela ser uma ladra, que você se desconfia, mas ao mesmo tempo ela é a cola de todo o grupo. Os Zoro mudaram bastante as suas características. Aqui ele é muito mais turrão e ele também é um personagem que de modo geral ele é diferente do mangá, mas colocaram uma nova perspectiva pra ele que funcionou muito bem. E o Sanji também é um personagem divertido que entra só pela segunda metade da temporada, que era esperado, mas também vai bem. Eu acho que os 4 individualmente vão bem. Como eu falei, eu acho inclusive que os atores não são excelentes. Alguns momentos dramáticos, como um momento específico do Zoro, eu esperava que entregasse um pouquinho mais de uma parte dramática que não vai tão bem, mas de modo geral eles entregam nos seus personagens de forma individual. Nenhum dos 4 principais me desagradou. O que me desagradou mesmo em questão de atuação seria mais a parte dos flashbacks, porque eu acredito que as crianças que escolheram para fazer esses personagens não conseguem entregar nada na parte de atuação, principalmente o personagem do Luffy. Ele é o que mais tem participação, ele é o que mais volta, eu acho que falta um pouco de drama para
ele. Falta um pouco de carisma e isso faz um pouco de falta. Ainda mais quando a gente chega no Luffy adulto e o ator tem mais carisma, então isso acaba fazendo falta. De ator secundário, eu acho que varia muito. Tem alguns que vão bem, adorei o ator que faz o Bug, acho que ele vai muito bem e entrega o melhor vilão da temporada, carismático e fácil de se gostar. Tem atores que vão bem, como o do Arlong, também o do Garp vai muito bem, o do Kobe, mas obviamente tem alguns atores secundários que você espera um pouco mais, como o do Kuro, e que eu acho que aí não vai muito bem. Principalmente o arco do Sop, tem muito ator ali que eu acho que fica um pouco abaixo. É o que eu falei, os principais já não são excelentes, os secundários muitos são medianos, alguns acabam faltando algumas coisas, tem surpresa no meio, o do Jeff é muito bom. Mas então é isso que eu queria falar dos atores em si, fazendo os personagens. Os personagens em si, eu vou entrar mais profundamente na história deles individualmente, mas individualmente eu acho que eles entregam bem. Já como bando, eu acho que eles também vão bem em alguns momentos. Falta alguns momentos que você queria ver um pouco mais, é legal ver eles juntos, mas eles conseguem entregar bons momentos junto sendo um bando, principalmente quando entra o Sanji no grupo, porque aí tem aquela dinâmica legal do Sanji com o Zoro, que dá uma outra dinâmica. Até acaba acontecendo do Sop perder um pouco de espaço quando o Sanji e o Zoro estão junto, porque o Sop é o alívio cômico, e quando o Sanji e o Zoro junto, por eles se provocarem, aquela disputa entre amigos acaba virando um alívio cômico e o Sop perde um pouco de espaço no final da temporada. Mas como bando, eles também vão bem. Não é nada de outro mundo, não é algo tão carismático como é no mangá e no anime, mas isso já era óbvio, até porque são menos episódios e as cores são mais aceleradas. Mas de modo geral, eu gostei dos personagens. Achei que eles estão bem e muitos estão bem caracterizados. De novo, na parte do Sop tem algumas caracterizações que eu não gostei, mas por outro lado, na parte dos Homem-Peixe, eu achei que ficaram muito bem feitos. A maquiagem misturada com o CGI acaba funcionando muito bem. Tem algumas caracterizações, como a parte do Kuro, como também alguma parte mais do começo, que eu acho que não ficaram tão interessantes. Por exemplo, eu não achei tão boa a caracterização do Sanji, mas porque o ator parece que não tá combinando tão bem. Mas de modo geral, tem uma caracterização boa, que lembra o mangá, que lembra o anime, e acaba fazendo um bom design. E aí volta porque eu falei antes de começar a crítica. One Piece é uma obra muito difícil de se adaptar. Então até na parte de adaptar o design seria um problema. Então de modo geral, eu acho que eles entregaram algo decente aqui em alguns pontos. Alguns estão muito bons, muito fiéis, mas de modo geral, para uma adaptação, eu achei que foi bom. A partir daí, quando a gente sai dos personagens em si, que eu acho que de modo geral funcionam bem, principalmente alguns que conseguem ser a alma para te carregar ao longo de todos os 8 episódios, a gente acabou indo para a história. A história que o Oda criou, ela é muito boa, mas como eu falei, ela é muito difícil de se adaptar, porque ele não segue um padrão de começo, meio e fim nos seus primeiros arcos, pelo menos. E aqui a série sofreu um pouco com isso, porque são 8 episódios para praticamente adaptar 12 volumes, e são muitos arcos nesse meio. Por causa disso, alguns momentos ficaram muito acelerados. E óbvio, você pode falar, mas foi uma boa adaptação. Para quem conhece o mangá e o anime, eu acredito que alguns arcos foram sim muito bem adaptados, mas eu digo que algumas coisas foram um pouco aceleradas e acabaram perdendo um pouco do impacto. E eu vou falar para mim o pior momento da série e o que a história mais estragou um personagem, que seria o arco do Sop. O arco do Sop no mangá, ele é muito importante para o Sop, para mostrar porque ele é um covarde, até num ponto onde ele vai ter o ponto de virada. Aqui eles meio que cortaram o arco dele como um todo. E tudo bem, tem que adaptar. O problema é que a forma como foi feita fez com que ele jogasse o personagem de lado e ele perdesse muito o impacto dele na sua história. Existem outros momentos que a adaptação e a falta de tempo para colocar tanta coisa em tela faz com que perca um pouco do impacto. Pode reparar, tem muita coisa que muita gente vai gostar, mas por completar ou ter uma nostalgia do que foi feito no mangá, do que realmente a história criou aquele impacto, a história criou aquele momento. Então a história, eles conseguem até certo ponto adaptar os 12 volumes de forma boa durante os 8 episódios, mas eu senti um pouco esse clima. Tem arcos que são muito acelerados, tem momentos que não tem o impacto que era necessário e tem alguns personagens que sofreram muito com isso. Por exemplo, quando a gente chega no final da temporada, que a gente chega no arco do Sanji, que é do Baratie, e também no último arco, que é o arco da Nami, eu acho que por eles pegarem 4 episódios e focarem nisso, conseguiram desenvolver mais a história, dar um pouquinho mais de impacto. Mas os 4 primeiros, que envolve o Zoro, o Luffy e também o Sop, você sente que é um pouco mais acelerado. É muita coisa para apresentar, muitas ideias para colocar em tela, e isso acaba sendo jogado em alguns momentos. Não que fique forçado, porque isso não fica. One Piece não tem como ser forçado o universo que ele é criado. Mas a história, infelizmente, em alguns momentos, acaba ficando acelerado. Algumas adaptações eu não gostei, não porque tinha que ser igual, mas eu acho que quando colocaram em tela, podiam ou ter cortado mais coisas, ou adaptado de uma forma diferente. Porque a forma que foi feito ali, você sente um pouco de falta de algumas coisas, você sente a falta de alguns personagens, alguns vilões entram e saem da série sem desenvolvimento nenhum, sem muitas características
características próprias e a partir daí eles perdem muita força. Foi o que eu falei, a série, se for analisar como um todo, em relação a episódios e história, eu colocaria mais ou menos assim. Os 2 primeiros episódios são bons. O primeiro é surpreendentemente porque você não imagina que One Piece vai entregar uma coisa assim. Então é um episódio muito bom. O segundo episódio, ele é só ok. O terceiro e o quarto, que envolvem o arco do Sop, são muito ruins. Eu achei eles muito ruins em quase tudo. Desde a atuação, a design, passando pela adaptação da história. Aí os 5 e o 6, eles vão melhor, que é o arco do Baratie, que é o arco do Sanji. Eu acho que são os bons episódios. E termina com 7 e 8 também sendo bons episódios, entregando coisas boas. O problema é mais esse começo, que é acelerado e que é normal, porque você tem que apresentar os personagens, o universo, as regras desse mundo, e isso acaba virando um problema. Então a história acaba sendo um misto pra mim de sentimentos. Tem momentos que eu gostei bastante, tem coisas que eu acho que foram bem adaptadas, mas eu acho que tem muitos momentos que perdeu a emoção, que perdeu o impacto, e algumas adaptações que não funcionaram muito bem, principalmente porque tiveram que acelerar. Obviamente, algumas adaptações ficaram muito boas. Um exemplo é a Marinha, porque no mangá, nesse primeiro arco, o Luffy, em um momento específico, só no arco do Zoro, ele descobre que a Marinha realmente, o que é o mal da Marinha. Se você faz isso aqui, a Marinha não ia ter impacto na história, e ele precisa ter. Então colocaram o Garp durante toda a temporada. E isso foi bom para a história, porque a Marinha ao longo da temporada marca a força, a presença da Marinha, que vai ser muito importante a partir daqui, e coloca uma presença atrás dos personagens. Parece que sempre tem um senso de urgência, porque sempre tem alguém perseguindo eles. O que eu falei, o problema é que é muita coisa para adaptar em outros episódios, então algumas coisas acabam sofrendo um pouco. Então os personagens de One Piece acabam sendo personagens bons de modo geral, e a história de modo geral ela tem coisas boas e coisas bem ruins. E aí a gente chega no ponto da construção de mundo. Um ponto que eu acredito que faz com que a One Piece seja essa obra fantástica, principalmente é a forma que o Oda escreve a sua história, mas também a forma como ele dá vida para as vilas. Não são só os personagens que fazem com que One Piece seja genial. Para mim o que faz ser genial também são as ilhas que eles chegam. O Oda consegue dar tantas características para essas ilhas que faz com que a fauna e a flora desse lugar sejam completamente vivas. Cada ilha que eles chegam tem características próprias para a história como um todo. Elas desenvolvem, elas colocam mais características para os personagens que vivem lá. Por isso que cada ilha que eles vão tem suas características próprias. Aqui, eles fizeram uma coisa que até certo ponto é interessante, mas que prejudicou os personagens, o desenvolvimento deles e também a história como um todo perdeu um pouco de força. Que seria, quando eles chegam no novo elemento, no novo caminho, o que acaba acontecendo? Eles não vão para a ilha em si, eles vão para um lugar fechado. A escolha disso é um pouco ousada, porque eles usam um cenário real para poder ter mais impacto nas cenas, mas o resto dele acaba perdendo impacto. Por exemplo, quando eles chegam na ilha do Bug no começo da série, você sabe que aquela ilha ela tinha coisas muito maiores para se apresentar, mas eles focam muito dentro do circo. Então o Bug fala que os cidadãos estão sofrendo, você sente que eles estão sofrendo, mas você não sente a ilha como um todo, porque ela não aparece tanto, você não sente tanto aquele peso da ilha. O mesmo vale pro Zoro, que naquele lugar onde a Marinha estava sendo ditadora, você não sente isso porque ficam muito num ponto específico, e o mesmo vale pro Usopp. Como eu falei, o Usopp é o que mais sofre disso. O Usopp precisa da vila como um todo e sentir a vila como parte dele para você sentir o desenvolvimento do personagem. Aqui eles focam totalmente no castelo e aí acaba perdendo muito impacto em alguns momentos. Então esse é o meu problema da construção de mundo. One Piece faz com que a construção de mundo, os personagens, as ilhas, tudo ali faça com que desenvolva o universo como um todo, expanda o universo, crie ele, faça com que ele seja rico em cada lugar que eles passam. Até um capítulo que eles passam em uma ilha vira super importante. Aqui, eles escolheram lugares fechados para contar sua história. Isso acaba afetando bastante o universo. Visualmente, a série é muito bonita. E quando chega nesses lugares, eu não tô tirando mérito nenhum. São cenas muito boas. Quando você chega no Baratie, por exemplo, é mais fácil você desenvolver isso. Porque no mangá fica totalmente lá no Baratie, na cozinha. Então, a partir daí, fica mais fácil. A ilha final, que é o Arlong Park, eles também conseguem trabalhar um pouco melhor, porque eles usam a ilha. Aí sim eles usaram de uma forma boa tudo. Porque usaram a ilha, usaram os personagens da ilha. Então, a partir daí, a Nami ela cresce muito. E você sente o momento que ela vai se vingar do Arlong. Mas o resto da série live action, você sofre um pouco esse ponto de, por não desenvolverem a ilha, por não darem espaço para a ilha, muitos lugares ficam um pouco sem vida, um pouco sem alma, e atrapalha um pouco a história, o desenvolvimento dos personagens. Foi o que eu falei, muitos lugares
lugares acabam parecendo que passou e não foi nada. Parece até que o lugar onde o bug tava, não parecia que era uma ilha, uma vila. Parecia mais que era só o circo ali. Então isso acabou prejudicando e foi outro ponto que me incomodou um pouco. E no fim, as sequências de ação. Bom, a sequência de ação dessa obra tem momentos bons e tem momentos que faltou um pouco. Eu sei que é muito difícil fazer as lutas do Luffy, então eu acho que eles conseguiram entregar o que eles podiam ali. Mas eu gostei da luta do Zoro, eu gosto quando o Zoro e o Sanji estão juntos. Mas tem algumas lutas que tem bastante corte, não tem tanto impacto como poderia. A do Arlong tem impacto, por exemplo. A do Baratie faltou um pouco, uma luta que já não funciona tão bem. Eles tiraram o principal vilão, que era o Craig, adaptaram de uma forma interessante, colocando o Arlong para ele poder ter uma participação na temporada como um todo, mas eu acho que ali faltou um pouco de impacto na parte de virada para uma cena de ação. Mas no fim, as lutas de modo geral também vão bem. No fim, quando você para pra pensar na série live action de One Piece, eu ainda acho que é um milagre a série existir, porque One Piece eu nunca achei que ia ter um live action. E ele entrega muito bem alguns pontos, ele me surpreendeu em muitos pontos, mas em outros ele acabou me decepcionando. Como por exemplo na trilha sonora, que é algo muito marcante em One Piece, e aqui não tem uma trilha que me marcou tanto em muitos momentos. Funciona pra sequência de ação, funciona pra série como um todo, mas eu senti falta de impacto em algumas músicas, como o anime faz, por exemplo. Ou por exemplo na parte da direção, que de novo, eles são criativos em alguns pontos, mas em outros poderiam ser mais inventivos. Até porque eles criaram cenários reais em alguns lugares, como a Going Mary está realmente lá. Então eu acho que a direção poderia brincar um pouco mais com isso em alguns momentos. Mas de modo geral foi o que eu falei. Tem coisas muito boas, coisas que vale destacar. É um live action que até acho que vale a pena assistir quem gosta de One Piece, mas ele é bom, mas eu acho que ele poderia, pelo potencial que ele tinha ali, pelo que apresentaram, ser excelente. Concluindo, eu acho que teve um ponto da minha crítica que eu descrevi bem o que foi o live action de One Piece. Ele começa de uma forma bem acelerada, mas eu não acho ruim. Aí tem 2 episódios que são bem fracos, e a partir do episódio 5, o 5, 6, 7, 8, eu acho que a série só cresce. No fim, é uma boa temporada, que pra quem gosta de One Piece, vale a pena assistir, mas eu não sei se vai funcionar tão bem pra quem nunca assistiu nada da obra. Não sei se vai ser uma obra que vai pegar tanto essas pessoas, por esses problemas que eu falei aqui, pela falta de envolvimento algumas vezes com a história, com algumas adaptações que fizeram com que o arco de alguns personagens fosse um pouco rápido. Mas de novo, não é uma série ruim. E por isso que eu fecho o live action de One Piece com uma nota 7 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do live action de One Piece? Você é fã do mangá? Você é fã do anime? É a primeira vez que você está tendo contato com esse universo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.